E aí, hoje eu quero comentar um pouco com vocês os resultados da empresa Meta, né, antiga Facebook, e provavelmente eu vou falar Facebook em alguns momentos do vídeo, eu tenho que me controlar muito para não falar Facebook, então me perdoem se isso acontecer. Mas é interessante a gente comentar esses resultados porque a queda recente que a empresa teve foi muito grande, foi muito expressiva, e a maior parte das pessoas que eu vejo comentar, por exemplo, parece não entender o porquê que essa queda está acontecendo. Eles atribuem o motivo da queda simplesmente ao metaverso, mas sem de fato entender o papel que o metaverso desempenha dentro de uma empresa como a Meta, tá? Então, assim, claro, ela é uma das maiores empresas do planeta, uma das big techs ali que realmente, né, assim, chama a atenção. Então, vocês estão vendo aqui o nível de queda que começou aqui, olha, na metade aqui de 2021, né? Então, a gente tem essa tendência de queda aqui, tá? E se vocês forem olhar, ó, ela está nos mesmos patamares de 2016, a cotação aqui, 2016 e 2017, né? Então, acho que qualquer um que investiu na empresa recentemente, especialmente por esse boom de investimentos no exterior, que os influencers começaram a pregar incessantemente ali, né, ao longo dos últimos anos, qualquer um que comprou as ações da empresa está com prejuízo nesse momento, caso não tenha vendido ainda. Então, assim, é uma queda bastante relevante, tá? E é uma queda que a gente precisa entender por que que ela está acontecendo. Então, o objetivo desse vídeo é exatamente esse. E eu vou fazer isso aqui dentro do relatório que a própria empresa divulga, tá? Para a gente entender sempre na raiz da informação, né? E aqui, cara, assim, antes de eu entrar nessas análises, entender o modelo de negócio da empresa é muito fácil, tá? Basicamente, a Meta é uma empresa que comanda um grupo de redes sociais. Então, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, a gente tem o WhatsApp. O trabalho que essa empresa tem é garantir que todo mundo esteja utilizando essas redes e que elas estejam crescendo cada vez mais, não só em pessoas cadastradas, mas também em pessoas que acessam a rede social, tá? São os usuários ativos e monetizar essa galera, porque eu preciso ganhar dinheiro, né? O aplicativo não se paga sozinho, o site não se paga sozinho, eu preciso monetizar todo mundo para conseguir ganhar dinheiro. E a forma que a gente tem de monetizar todo mundo é com advertising, que são as propagandas e os anúncios que a empresa faz, tá? Então, esse é o modelo da empresa. Só que recentemente a empresa fez um movimento que a gente conhece de anunciar esse investimento em metaverso, tá? E aí a empresa ela colocou ali dentro dos balanços dela os números que são referentes a esse metaverso, que eu vou tentar explicar para vocês algumas coisas que são interessantes, até do que é esse metaverso. Muita gente não sabe. Metaverso, sim. O que foi falado na mídia aí foi um negócio muito esquisito, muito hypado, para ser sincero, e aí as pessoas acabam confundindo muita coisa. Então, vamos lá. Mas esse é o modelo da empresa. Então, já que esse é o principal business da empresa, é isso aqui que eu preciso analisar. A análise do metaverso é uma análise à parte que a gente faz, tá? Então, o que que a gente vê? Vamos lá. A gente vê que tem uma sazonalidade, então é normal, né? Então, a receita, por exemplo, aqui de Q4, ela costuma ser maior do que a receita dos outros trimestres aqui, tá? Então, aqui eu tenho o Q4 de 2020, aqui eu tenho... Q4 é o quarto trimestre, né? Então, a receita, ela é realmente maior do que a receita dos outros trimestres, tá? Só que a gente vinha, desde a fundação da empresa até aqui, numa tendência de alta de receita. A receita consistentemente crescia ano após ano, tá? É um gráfico bem assim, tá? O gráfico de receita. Só que recentemente esse gráfico fez isso aqui, ó. Então, quando a gente olha para esse número aqui, por exemplo, ó, se a gente olhar Q1 aqui, que é esses 26 bilhões aqui, tá? A gente vê que até o Q1 de 2020 a empresa tinha crescido, tá? Aliás, deixa eu até limpar tudo isso aqui e fazer com o mouse que é mais fácil. Até aqui a empresa tinha crescido. Em Q2, a gente já não cresceu. A gente teve 28,5 né? 28,5 bi em Q2 e 28,1. A empresa não cresceu a receita em Q2 desse ano, tá? Isso aqui já foi um primeiro gatilho de queda para o mercado. Um dos gatilhos. Mas isso aqui é muito importante. Eu vou entender, eu vou explicar por quê. Só que em Q3 o negócio desandou de vez. A gente teve 27 esse ano contra 28 do ano passado. Ou seja, antes a receita ficou meio flat. Ela caiu bem pouquinho. Mas agora ela caiu 1 bilhão, tá? De dólares. Então é uma queda um pouco mais expressiva. Então realmente a gente estava subindo na montanha-russa, chegamos no topo e ela começou a cair. A pergunta que a gente faz é até onde vai essa queda, né? Então o que que aconteceu aqui? A empresa, né, a Meta, ela veio dentro de um modelo que
eu estava crescendo os usuários, né? Eu estava crescendo em receita, estava crescendo em tudo. A empresa estava realmente expandindo e nunca na história ela teve uma queda de receita, nunca, tá? Só que agora a gente percebeu que chegou um teto. Ou seja, peraí, chegamos no limite. A receita já não cresceu tanto e ainda caiu um pouco. E aí veio mais um trimestre, pô, a receita caiu agora. Agora ela caiu 1 bilhão aqui, cara. Isso aí foi uma queda importante. Então esse é o primeiro gatilho que a gente olha quando a gente faz essa análise, tá? E com certeza é uma coisa que o mercado precifica, porque se a gente percebe que o crescimento da empresa tem chegado a um limite, na hora que a gente faz a projeção do fluxo de caixa da empresa, a gente projeta uma queda de crescimento, tá? E isso eu tô falando só de receita, mas tem muita coisa que eu vou tentar cobrir aqui com vocês que vai compor essa receita, tá? Ou seja, não é só olhar número de crescimento de receita. Aqui eu tô fazendo uma análise rasa. A hora que a gente for entender o que aconteceu com o negócio da empresa, a gente vai entender mais algumas coisas. Mas o ponto principal que vocês precisam entender é esse. A receita chegou num teto. E agora esse teto, né, ela bateu no teto e começou a cair. Vamos ver se vai continuar em queda, se vão conseguir reverter isso, mas os motivos pelos quais essa queda está acontecendo é que são importantes. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E aqui a gente tem as regiões aqui da empresa, tá? Esse outro gráfico é a mesma coisa, só que com receita total da empresa. Só que eu não estou nem aí para receita total, porque muito dessa receita são de outras coisas que não são o foco da empresa, e uma dessas outras coisas é a receita do famoso metaverso, que a gente vai entender o que é isso aqui daqui a pouco, tá? Então, como isso é uma coisa muito embrionária e a empresa ainda está investindo, ou seja, não é como se a receita do metaverso fosse aumentar. Inclusive, a própria Meta coloca isso em guidance para gente. Eles esperam que o prejuízo gerado pelo metaverso, ou seja, receita do metaverso versus gastos do metaverso, tá? Isso não envolve o resto da empresa. Mas isso aqui vai continuar aumentando, porque eles querem continuar investindo, tá? Então eu não estou muito preocupado com esse gráfico aqui agora, não. E aqui é o que a gente está falando. Então a empresa divide essa receita que ela tem nessas categorias. Advertising, que são as propagandas da família de aplicativos que ela tem, Facebook, Instagram, etc, tá? Então vamos olhar aqui Q13, a gente teve 27 bi, como a gente viu. E a gente tem também a receita do Reality Labs, né? Que é a receita do famoso metaverso. E vocês veem que, cara, ela é super inconstante aqui. Não é uma receita que eu consigo contar com ela para nada. Então, é uma receita que eu nem olho aqui direito. Isso aqui é assim, existe legal, mas vamos ver como é que vai se desenrolar, né? No futuro próximo, no futuro médio e longo prazo, não é nem próximo, tá? Então, e aqui ela dá essa métrica pra gente, né? De lucro operacional, ainda não é nem líquido, porque tem mais coisas para deduzir depois. Mas assim, a empresa dá lucro, só que essa linha de metaverso não. Só que o problema, gente, é que isso aqui é esperado, tá? Isso aqui a gente sabe que está vindo prejuízo. É claro que isso impacta a valuation da empresa, mas não é a preocupação que a gente tem com a empresa. Porque pensem o seguinte, os CEOs dessas grandes empresas, como a Apple, como o Facebook, né, Meta, como qualquer outra grande empresa, Google, né, dessas grandes top empresas aí, são eles as pessoas que são responsáveis por criar o futuro que a gente vai viver. Então, por exemplo, você usa o aplicativo do Facebook e do Instagram hoje, mas esse aplicativo já foi, ó, trabalhado há muito tempo atrás, tá? Você tá, por exemplo, hoje usando o seu iPhone 10 por aí, só que a Apple deve estar pensando no iPhone 17 a essa altura. Então, esses caras, eles vivem no futuro, eles trabalham no futuro, eles pensam nas tendências que o mundo vai trazer. E tem até um artigo que saiu dizendo que o metaverso vai chegar com ou sem a meta aqui, tá? Então, assim, o motivo pelo qual a empresa gasta tanto dinheiro e até mudou o posicionamento é porque eles querem realmente ser associados com isso, mas muito mais do que isso, eles enxergam aqui o futuro. Por isso que eles tiveram que mudar ou, aliás, que eles escolheram, né? Tiveram, não, mas eles escolheram mudar esse posicionamento, porque como é que eu vou justificar um prejuízo aqui de, pô, 3 bilhões aqui de dólares, cara? Porque eu preciso explicar para as pessoas que a minha visão de futuro está aqui, tá? Então, esse gasto aqui, cara, apesar dele sim diminuir um pouco o lucro da empresa, ele é um gasto que vai tornar a empresa ou vai manter a empresa competitiva. O Google só é Google hoje porque ele sempre está pensando em formas de melhorar o que a gente está fazendo, tá? Então, isso aqui não é, o principal ponto de alerta, porque uma tecnologia como essa realmente exige muito dinheiro. Lógico, como eu já falei, isso impacta a valuation, isso impacta a queda de ação. Mas não é o único ponto, porque não é o principal business da empresa ainda.
tá? Tem mais pontos para a gente considerar. E aí eu vou pular para cá, aqui ele tem outros gráficos aqui que eu não estou muito preocupado. Aqui é o lucro líquido da empresa, né? Então vocês veem que esse lucro líquido ele tem caído aí desde 2021, tá? Desde o quarto trimestre aqui até hoje, olha. Ele realmente tem caído. Parte por conta desses investimentos que a gente está tendo no metaverso e parte por conta de algumas despesas que têm sido aumentadas, mas é coisa pouca, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no que está acontecendo. Deixa eu passar para cá primeiro, eu quero descer um pouco antes. Isso aqui, ó. Então aqui a gente tem a DRE. E aqui a gente tem a receita do terceiro trimestre, tá? E desse lado aqui é a receita dos 9 meses do ano até hoje. Vamos se ater a isso daqui. Então a receita, ela teve uma queda, tá? Ela teve uma queda e foi uma queda relevante até, tá? E aí a gente tem os números. Então, veja, o gasto com pesquisa e desenvolvimento, né, Research and Development aqui, foi um gasto que cresceu bastante. Então, 3 bilhões aqui, cara, é um número bastante expressivo, tá? Para uma empresa que tem 5 bi aqui de lucro operacional, 10, 3 é bastante coisa. Então, ela aumentou muito esses gastos. E a própria empresa nos diz aonde estão esses gastos, tá? Muito desses gastos está em pessoas. Então, sim, eles contrataram pessoas especificamente para essas áreas, tá? E esse gasto com pessoas adicional, ele também aumenta essa despesa geral administrativa, porque se eu tenho mais gente trabalhando, eu preciso de mais licenças para essa galera usar, para eles trabalharem, eu preciso comprar notebook, esse pessoal deve beber café o dia inteiro. Então, assim, aumenta o gasto, eu preciso manter um pouco mais de despesa para ter mais funcionários. As pessoas estão no escritório, elas usam banheiro, energia elétrica, tudo isso são pequenos gastos que contribuem com isso aqui, então sim, aumenta, tá? Marketing e vendas a mesma coisa. Então, assim, a empresa mantém isso aqui conforme ela tem essa necessidade de investimento em marketing e vendas, tá? Não dá nem para a gente esperar que isso aqui caia muito, porque, enfim. Mas isso aqui é o número mais importante, tá? Então, se a gente colocasse, por exemplo, aqui a gente está vendo que foram 3 bilhões aqui, né? Então, se a gente colocar isso de volta aqui, a gente vai ver a diferença que faz. Então, esse é o ponto, tá? E assim, pessoal, ah, como que eu vou colocar isso? É um gasto que a gente precisa estimar. Por quê? Porque, por um lado, a empresa nos diz que eles estão expandindo equipes de um lado, só que do outro lado, eles estão diminuindo. Por isso que a gente teve as 11 mil demissões da empresa recentemente, tá? Porque eles realmente estão fazendo essa mudança, tirando pessoas de algumas áreas que eles podem tirar, tá? E colocando em áreas que eles imaginam que eles precisam até desse capital intelectual, mas que eles imaginam que é o futuro. E isso é super importante, porque para construir um futuro como esse daqui, eu preciso de pessoas que sejam muito boas, tá? Então, eu preciso fazer essa estimativa do que a empresa está fazendo, para ver aonde que ela está colocando energia, para ver o resultado que isso vai gerar e para ver o impacto que isso vai ter daqui para frente, tá? Então, assim, é, esse, isso tudo é para dizer sobre o modelo de negócio da empresa, tá? Então, deixa eu descer mais, deixa eu voltar aqui no que eu estava vendo. Aqui a gente tem alguns comentários que são importantes, tá? Ele já começa falando aqui sobre o quarto trimestre. Eles esperam que no quarto trimestre a receita só dos próximos 3 meses, dos últimos 3 meses do ano, fique entre 30 e 32 bilhões de dólares. Só que assim, no ano passado, o quarto trimestre teve uma receita de 33 bilhões de dólares. Então, a melhor das estimativas que eles estão fazendo já é uma estimativa inferior ao que eles tiveram no ano passado. Ou seja, a queda de receita impactará ainda mais a empresa. E eles já estão prevendo isso aqui para gente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui eles colocam, né? Então, nós estamos fazendo mudanças significativas ao longo do quadro, né, de funcionários, provavelmente, para operar de forma mais eficiente, tá? Aqui eles falam exatamente o que eu falei. Eles estão mantendo alguns times flat, então eles estão mantendo o nível de equipe, né, sem contratações, né, em termos of headcount, ou seja, pessoas. Headcount seria as cabeças, né, seriam o número de funcionários. Shrinking others, então eles estão reduzindo outros times e contratando o número de funcionários somente naquilo que eles veem como alta prioridade, tá?
Então, isso aqui é super importante para, como eu falei, para a gente entender a direção que a empresa está indo. E aí, como resultado, eles esperam que o número de funcionários seja aproximadamente o que eles tinham no terceiro trimestre do ano passado. Isso é uma forma não só da gente controlar despesas, porque eu estou tirando funcionários da empresa, como também de acelerar ou de melhorar os resultados que eles estão tendo, tá? E aqui, assim, pessoal, quando a gente fala disso aqui, ó, quando a gente fala desse número aqui, é importante a gente entender uma coisa, a empresa estima que essa queda de receita, ela aconteceu por alguns motivos. O primeiro motivo é o número de dólares que entraram dentro da receita da empresa. O dólar foi uma das moedas que mais desvalorizou em detrimento a outras moedas nesses últimos meses aí, tá? Então, realmente, a gente teve uma depreciação do dólar. Isso significa que, se a empresa antes recebia US$ 100 por receita, agora ela está recebendo 80, mesmo que a venda nas outras moedas permaneça igual, tá? Mas a entrada de dólares cai. Então, eles estimam que isso aqui foi mais ou menos 1,8 bilhões de dólares em impactos só por conta dessa diferença de moeda, tá? O dólar enfraqueceu. Vamos ver se isso vai continuar acontecendo ao longo dos próximos meses e anos aí, tá? Mas até o momento foi uma das coisas que ela coloca. Outro ponto importante que eles colocam, não lembro se está nesse relatório ou algum outro, mas outro ponto importante que eles colocam é que a gente tem um número de de não regulamentações, mas de restrições que as outras soluções estão implicando aqui para a Meta. Ou seja, a Apple está bloqueando o uso de dados ali que a Meta precisa para rodar os ads dela. E ela coloca que não é só a Apple, né? O Google e as outras empresas também têm feito isso. Então, isso impacta o resultado que ela consegue gerar, tá? E além disso, eles também colocam que o crescimento de redes sociais que competem com ela, né, competidoras, como por exemplo o TikTok, né, que é assim, é o TikTok, ponto, tem tirado da empresa, né, esses acessos de pessoas que estão lá no Instagram e no Facebook consumindo conteúdo. Esse pessoal não está mais no Instagram e no Facebook, eles estão no TikTok agora. Por um lado, esses acessos ainda não têm impactado o número de usuários aqui da empresa, porque a gente tem sim os usuários que continuam ativos na plataforma, esse número não diminuiu, tá? Ela reporta isso também, não é aqui, mas ela reporta. Esse número não diminuiu, ele tem crescido também, tá? Mas por outro, a empresa também reporta que o número de, aliás, o custo médio por anúncio caiu, acho que 18%. O que que isso significa? Se eu vendo uma maçã por R$ 5 e agora essa maçã está sendo vendida por R$ 4, eu ganho menos dinheiro. Eu posso até vender mais maçãs, só que o preço da maçã caiu, então eu ganho menos, tá? E aí a gente tem que ver esse mix, se eu vou acabar vendendo mais ou vender menos. É exatamente o que está acontecendo. Quando as pessoas estão usando menos as redes sociais deles, migrando para o TikTok, o que, que o Instagram e o Facebook têm que fazer? Tem que fazer? Investir em Reels. Inclusive, esse é um dos pontos que o Zuckerberg coloca, que o time coloca. Eles estão investindo em três grandes áreas. Reels, tá? Porque eles precisam melhorar esse algoritmo de inteligência artificial do Reels. Isso é uma coisa que eles colocam aqui. Segundo, bom, Reels aqui, tá? Bom, segundo, o próprio metaverso, então isso vai continuar aumentando, é, e eles estão com o foco aqui em aumentar a receita dentro de ads aqui da empresa. Então isso é importante por quê? Porque o problema das pessoas usarem muito o TikTok faz com que o Instagram e o Facebook tenham que investir em Reels. Só que em Reels, eles monetizam menos. Então, por isso que o custo médio por advertisement caiu. Porque as pessoas estão usando mais produtos que são stories e reels, né? Que monetizam menos. O Facebook e a empresa e o Instagram não conseguem ganhar tanto dinheiro com reels ainda, pelo menos, e nem com o stories ainda também, tá? No feed, com imagens e etc., eles já conseguem ganhar mais grana. Então, a preferência dos consumidores está mudando, e essa preferência faz com que esse custo por propaganda, né, por anúncio, ele caia. Então, esses são outros fatores que impactam o negócio da empresa, tá? Isso é importante a gente ver. Agora, quando a gente fala de metaverso, vamos lá, a gente consegue ver que a porcentagem aqui da receita, a gente consegue ver que a porcentagem do metaverso tem crescido ano após ano, tá?
O que que é esse metaverso para a empresa? Deixa eu até voltar aqui, ver se tem algum número legal para a gente aqui. Bom, fala para esse aqui, né? O que que é essa receita de metaverso? A empresa tem um produto que eu esqueci o nome agora, gente. Não sei se é Quest, acho que é MetaQuest, se não me engano, que é aquele óculos virtual e as mãozinhas, né? Aqueles dois negocinhos que viram a mãozinha. E aí vocês devem ter visto o vídeo do Zuckerberg, o vídeo do pessoal segurando aquele negocinho, ou dentro de uma sala de reunião. Tem até uma foto também que tá, tipo, todo mundo numa conferência da empresa, mas tá todo mundo com óculos e as mãozinhas também. O que que isso significa? Isso daí são parte dos componentes necessários para construir a experiência de metaverso. Metaverso não é uma tecnologia. Metaverso é um conceito que é formado por um conjunto muito grande de tecnologias, tá? Realidade aumentada é uma dessas tecnologias. Então imagina, o que que a gente pode fazer com isso? Cara, sei lá, eu vou tentar ser criativo e usar a minha imaginação, mas imagina que eu tô com aquele óculos, aquela mãozinha, jogando truco com meus amigos aqui online, tá? Então, todo mundo tá vendo as cartas, eu consigo ver o pessoal dentro com o meu óculos ali. Aí ou alguém, sei lá, truca, eu pego aquela mãozinha e dou um tapa na mesa dentro do metaverso. Você imagina essa experiência? Hoje eu não consigo fazer isso no Discord, tá? Eu não consigo fazer isso em outros aplicativos de truco, por exemplo, mas no metaverso eu já conseguiria. Nesse ambiente eu já conseguiria, tá? Isso é um exemplo. Ah, outro exemplo, eu não sei se um dia pode ser possível, mas sabe aquela visão que o Tony Stark tem? Quando o Tony Stark, o Homem de Ferro, ele começa a mudar, ele arrasta para lá, arrasta para cá? Pois é, isso pode existir também no metaverso. Um exemplo, tá? Que eu tô sendo bem criativo. Isso tudo para vocês entenderem o seguinte, cara. A empresa tem um desafio de fazer e de construir soluções que as pessoas queiram utilizar, tá? E queiram pagar por isso. E eu não sei dizer até onde isso está acontecendo. Não, provavelmente não muito, tá? Não ainda, mas ainda é um pouco cedo para a gente estimar isso daí. O que a gente pode e deve estimar é os impactos futuros que a gente vai ter. Os impactos hoje, eles ainda são muito pequenos, mas os impactos futuros disso, ou seja, a adoção que as pessoas vão tendo, as evoluções, se você é investidor de meta, você tem que acompanhar isso, tá? Fundamental que você acompanhe isso, o quanto o time da Meta tem reportado a evolução dentro dessas iniciativas, tá? Ao longo dos próximos trimestres e anos aí, tá bom? Então, isso é super importante da gente entender, tá? Porque a empresa, ela precisa ter adoção nessas soluções, para que aí ela consiga monetizar essas soluções. Então, assim, como eu falei, a responsabilidade dessa empresa é de criar o futuro, tá? E para criar o futuro, eu preciso de dinheiro. Não é como se a gente fosse gastar pouquíssima grana aqui para fazer uma revolução como essa, tá? Mas a gente tem que ver como é que isso daí vai se desenrolar. E lá na frente, o que que eu imagino? Porque a gente não tem acesso a todos os dados, a gente não sabe o que mais a empresa está investindo, né, dentro do próprio metaverso, quais são as iniciativas que eles têm criado. A gente tem algumas informações, mas um gasto desse aqui, pessoal, de assim, 6 bilhões por trimestre, né, de dólares ali em investimento, em pesquisa, é muita grana. Então tem muita coisa ainda que está confidencial e a gente vai ver o desenrolar ao longo do tempo. E aí, provavelmente, a empresa viu que isso daí era o futuro, viu que eles tinham que começar a investir pesado, e aí passaram né, enfim, a gastar mais grana nisso, mudar o posicionamento, e agora a gente tem que acompanhar. Então, os motivos de gatilhos de queda não são somente, tá, os gastos com o metaverso. É também a queda da receita que a empresa tem, porque parte da cotação, como eu falei, ela está estimada no fluxo de caixa futuro da empresa. Tá? Então, esse fluxo de caixa futuro, a gente esperava que ele fosse crescer, mas na verdade a gente viu que não vai crescer tanto, porque a receita agora vai provavelmente dar uma diminuída, tá? E essa diminuída também, como a empresa coloca, ela é muito causada até, tá? A gente teve também até pelas empresas gastando menos com despesas em anúncios e marketing, provavelmente por conta do cenário macroeconômico que a gente tem, de aumento de taxa de juros, provavelmente as empresas estão tendo mais custo de dívida agora também, né? E estão investindo um pouco menos em algumas coisas, estão tentando cortar essas despesas para também trazer mais, para fazer um ajuste no balanço, né? Não é só a Meta que teve queda de receita, outras empresas também, e aí eu preciso cortar despesa para compensar isso, para dar uma resposta a isso. Então a gente tem muitos fatores macroeconômicos que impactam as outras empresas e, consequentemente, o quanto elas estão dispostas a investir. E aí, por consequência, a meta é impactada por isso, tá?
Então, assim, a gente falou bastante coisa, eu não sei nem quanto tempo tem esse vídeo já, mas se você curtiu desse vídeo, cara, deixa um like aqui, tá bom? Comenta aí o que que você acha, se você tem alguma visão diferente do que eu falei, e se inscreve aqui no canal também para dar aquele apoio, tá? Então, é isso daí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela audiência e bora ficar rico.